Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática? Nossa aula de hoje vem falando sobre equação da reta de coeficiente. Então, nós queremos determinar a equação da reta de coeficiente angular M, que passa por um ponto P. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um gráfico cartesiano e uma reta que forma com um eixo de x no sentido anti-horário um ângulo θ. Aí aqui vai a minha primeira observação. O ângulo que nós iremos trabalhar sempre vai ser um ângulo formado pela reta com o eixo do x no sentido anti-horário. Tá ok? Então vamos lá. Para que eu possa determinar o coeficiente angular, eu preciso calcular a tangente do ângulo θ. Então, vamos lá. Dado um ponto A sobre essa reta, de coordenadas xa e ya, e um ponto P também sobre essa reta, de coordenadas xp e yp, para que eu possa calcular a tangente do ângulo θ, eu preciso traçar duas paralelas, uma ao eixo do x e outra ao eixo do y. Então, quando nós traçamos essas paralelas, nós vamos formar esse triângulo retângulo que vocês estão vendo aí no desenho. Percebam agora que nós temos duas paralelas cortadas por uma transversal. Então, nós vamos ter ângulos correspondentes. Logo, esse ângulo aí também vale θ. Beleza. Agora, o cateto adjacente a θ vai ser a distância do ponto P ao ponto A sobre o eixo de x. Então, vai ser xp menos xa. E o cateto oposto ao ângulo θ vai ser a distância entre A e P no eixo de y, ou seja, yp menos ya. Agora já podemos calcular a tangente do ângulo θ, pois tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de θ vai ficar sendo yp menos ya dividido por xp menos xa. Como o coeficiente angular da reta vale a tangente do ângulo, então a tangente de θ vai ser igual a m. M é o coeficiente angular, logo m vai ser igual a yp menos ya dividido por xp menos xa. Beleza. Aí multiplica-se cruzado, já que esta fórmula aí, galera, é a fórmula do coeficiente angular. Agora basta nós multiplicarmos cruzado, né? Então vamos ter que m, que multiplica xp menos xa, é igual a yp menos ya. Essa daí, galera, é a equação da reta de coeficiente angular m, que passa por um ponto P. Beleza. Só que eu também poderia determinar o coeficiente angular de forma mais rápida, usando vetores. Bastaria eu fazer o vetor AP, que é P menos A. Então, seriam as coordenadas de P menos as de A. Então, as coordenadas do vetor AP vai ser xp menos xa e yp menos ya. E agora, para determinarmos o coeficiente angular, basta eu pegar a ordenada do vetor AP e dividir pela abscissa do vetor AP. Então, o m vai ficar sendo yp menos ya dividido por xp menos xa. Percebam que eu cheguei na fórmula do coeficiente angular de uma maneira rápida e bem mais simples. Porém, é óbvio, eu quero deixar claro aqui, que a fórmula do coeficiente angular igual a tangente de θ, ela é importantíssima. Por quê? Porque em alguns problemas de geometria analítica, o camarada coloca um gráfico, uma reta, e coloca o ângulo que a reta forma com o eixo de x e pede para você determinar o coeficiente angular. Ou melhor dizendo, pede para você determinar a equação da reta. Então, se você não souber que o coeficiente angular vale a tangente do ângulo dado, fica um pouco complicado de se determinar a equação da reta.
Então agora vamos pegar essa fórmula aí e aplicar nos problemas. Então temos aqui o primeiro exemplo. Determine a equação geral da reta R, que passa por um ponto A de coordenadas 1 e 5, e que possui coeficiente angular m valendo menos 2. Então vamos lá. Olha, se a reta vai passar por um ponto A de coordenadas 1 e 5, ela também vai passar por um ponto P de coordenadas x e y. Por quê? Porque é reta. Para construirmos uma reta, nós precisamos de dois pontos. Então, se ela vai passar por um ponto A, ela também vai passar num ponto P. Então, nós vamos ter o seguinte: o coeficiente angular é yp menos ya dividido por xp menos xa. Então, vai ficar y menos 5 dividido por x menos 1, e isso tem que ser igual a menos 2 pelo fato de que o valor do coeficiente angular vale menos 2. Agora é só multiplicar cruzado, e aí a gente resolve essa equação que está aí. Vamos encontrar como resposta 2x mais y menos 7 igual a 0. Então, a equação da reta que passa por um ponto A de coordenadas 1 e 5 e que possui coeficiente angular valendo menos 2 é 2x mais y menos 7 igual a 0. Exemplo 2. Verifique se o ponto P de coordenadas 2 e 3 pertence à reta que tem coeficiente angular menos 9 e que passa por um ponto A de coordenadas menos 2 e 5. Então vamos lá. Esse é um problema bem simples. Basta determinarmos o vetor AP, que é P menos A. Então, fazendo as coordenadas de P menos as de A, nós vamos ter isso aqui, ó, 2 mais 2 e 3 menos 5, onde vai resultar em 4 e menos 2. Como nós vimos no início da aula, para determinarmos o coeficiente angular, basta dividirmos a ordenada do vetor por sua abscissa. Então, vai ficar menos 2 dividido por 4, onde dá para simplificar por 2, vamos achar menos meio. Percebam que o valor do coeficiente angular deu o mesmo valor do coeficiente angular mencionado no problema. Então, galera, o ponto P pertence à reta. Exemplo 3. Dado um triângulo ABC, estrada abaixo, determinar a equação da mediana relativa ao lado BC. Então, a gente percebe aqui que o vértice A possui coordenadas 1 e 3, o vértice B possui coordenadas 2 e 11, e o vértice C possui coordenadas 6 e 7. Olha, para determinarmos a equação da mediana relativa ao lado BC, eu preciso primeiro saber o que é a mediana. E a mediana, ela é um segmento de reta que vai unir o vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto ao vértice de onde ela partiu. Então esse M aí é ponto médio de BC. Beleza, então para que eu possa determinar a equação da mediana, eu preciso determinar as coordenadas do ponto médio, eu preciso depois calcular o vetor AM e fazer uma rotação de 90 graus com o vetor AM, para que aí sim eu possa escrever a equação da mediana. Então vamos lá fazer isso aí. M é o ponto médio de BC, então nós temos que M é igual a B mais C dividido por 2. As coordenadas de B e de C são respectivamente 2 e 11, né? E 6 e 7. Então vamos fazer aí o ponto médio. Vai ficar 2 mais 6, né? 11 mais 7, que vai dar 8 e 18. Dividindo tudo por 2, 4 e 9. Então, as coordenadas do ponto médio são 4 e 9. Agora vamos fazer o vetor AM. Lembrando que o vetor AM é M menos A. As coordenadas do A é 1 e 3. E a de M, 4 e 9. Então, fazendo AM, o vetor AM, né? Vai ficar 4 menos 1, 9 menos 3. As coordenadas do vetor AM vai dar 3 e 6. Agora eu preciso determinar um vetor N que seja
a rotação de 90 graus do vetor AM. Então, esse N vai ser a rotação de 90 graus do vetor AM. O que é a rotação de 90 graus? É você trocar de lugar as coordenadas do vetor e modificar o sinal de uma delas. Então, percebam que eu modifiquei o 3 de lugar com o 6, eu troquei de lugar, né? E troquei o sinal do 3. Então, o vetor N de coordenadas 6 e menos 3, ele é a rotação de 90 graus do vetor AM. Agora, basta eu escrever a equação da reta, onde 6 e menos 3 são coeficientes da equação da reta. Então, a equação da reta vai ficar dessa maneira. 6x menos 3y mais c igual a 0. Agora, precisamos determinar o valor do c. Para isso, vamos lá. O ponto A e o ponto M, eles fazem parte dessa reta. Então, se eu substituir as coordenadas do A ou as coordenadas do M nesta equação aí, nós iremos encontrar o valor do c. Então, eu vou substituir o A pelo fato dos números serem menores. Então, vai ficar dessa maneira. Resolve-se essa equação, nós vamos encontrar o C valendo 3. Então, a equação ficou dessa maneira. 6x menos 3y mais 3 igual a 0. Percebam, galera, que todos os coeficientes dessa equação são números que podem ser divididos por 3. E é exatamente isso que nós iremos fazer. Por quê? Porque a equação da reta, ela tem que estar na sua forma mais irredutível possível. Então, dividindo tudo por 3, vai dar 2x menos y mais 1 igual a 0. Essa é a equação da mediana. Exemplo: considere a reta R, representada na figura. Determine sua equação. Aí percebam ali que a reta R ela forma um ângulo de 30 graus com o eixo do Y e ela possui um ponto A que pertence a essa reta de coordenadas 1 e 1. Então vamos ver como é que fica isso aí. Olha, esse ângulo 30, o de baixo também é 30, né? Porque são ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Aí vocês percebam aí que nós vamos ter um triângulo retângulo formado aqui, ó. Aí. Logo, se esse ângulo aí de cima vale 30, o aqui de baixo vale 60 graus. Ok. Só que esse 60 graus é o ângulo que a reta forma com o eixo de x, porém no sentido horário. E como nós vimos no início da aula, o ângulo que vai nos servir é aquele que a reta forma com o eixo do x no sentido anti-horário. Então, eu não posso usar os 60 graus. Eu tenho que usar o seu suplementar, que aí é o 120. Aí sim, a gente sabe que o coeficiente angular é igual à tangente do ângulo. E aí, a tangente de 120 ela vale menos raiz de 3. Menos raiz de 3 é o coeficiente angular. E aí o coeficiente angular é y menos a, né? Y menos YA dividido por XP, né? Menos XA. Então vai ficar dessa maneira. Aí basta multiplicarmos cruzado agora, vai ficar assim. E dar uma ajeitada aí na equação. Então nós vamos ter 1 mais raiz de 3 igual a raiz de 3x mais y. Essa é a equação da reta dada nesse problema aí. Para fechar a nossa aula, né, determine a equação da reta R, que passa por um ponto A de coordenadas 4 e 2, possui inclinação de 45 graus. Então vamos lá. Vamos considerar um ponto P de coordenadas x e y, que pertence a essa reta R. Então vamos determinar o vetor AP. O ponto A tem coordenadas 4 e 2. Ponto P, coordenadas x e y. Fazendo o vetor AP vai ficar assim. P menos A, né? Então vai ficar x menos 4 e y menos 2. Aí, como aprendemos no início da aula, o coeficiente angular ele é igual à tangente do ângulo.
E para você calcular o coeficiente angular, basta você pegar a ordenada do vetor e dividir por sua abscissa. Então vai ficar dessa forma. A tangente é igual a y menos 2 dividido por x menos k. O ângulo foi dado, que é 45 graus. Então, a tangente de 45 sabemos que vale 1, então a equação vai ficar assim. Basta agora multiplicarmos cruzado, e aí resolvemos a equação, nós vamos ter como resposta para a equação da reta x menos y menos 2 igual a zero. Valeu, galera? Então ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael Ocara. E eu espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, dá um gostei aí. E inscreva-se aí no meu canal, professor Abimael Ocara, para você ficar aí por dentro de todas as aulas de matemática que eu tenho colocado aí no YouTube. Se possível for, compartilhe aí meus vídeos aí com seus amigos aí, para dar uma moral aí pro professor. Valeu? Fiquem com Deus, um grande abraço e tchau! Fui!